Vamos lá, Leia. Combinadíssimo. Traz aí as 5 dicas. Já pode começar a falar? Vamos embora. Então vamos lá. Dica número 1: aprenda a ser o consultor interno de sua empresa. Isso trará visão e orquestração dos processos de seus agentes. Muito legal essa visão, porque o consultor não precisa ser alguém externo. Pode ser alguém interno. O consultor é o cara que tem o perfil para ser consultor. É o cara que, ao mesmo tempo que ele conhece o detalhe, ele olha o todo. Olha que legal. Ele não é aquele cara que toma uma decisão sem olhar o todo. É aquele cara que tem a visão do C-level. É o cara que está olhando mais estrategicamente. Então, as empresas podem sim ter os seus consultores internos. Né? E esse é um tema e é uma bandeira que a gente está provocando todo mundo aqui, porque eu acho que é legal. Você ter uma figura de um consultor interno é legal porque ele traz uma visão de orquestração e uma visão ampla desses agentes. Imagina um processo que passa por várias áreas. Né? Quem que orquestra isso? Tem vários gerentes, tem vários níveis. Quem que orquestra isso? Então, ter uma figura de um consultor interno é muito bacana, porque ele pode ser essa figura de equilíbrio, de comunicação e de resultado entre as áreas. E eu teria uma coisa para dizer também aqui, que ser consultor é muito mais uma questão de atitude. É a pessoa que está aberta para enxergar as inter-relações que a gente não vê normalmente quando a gente tem um olhar fixo, é enxergar a dependência de pessoas, de tecnologia, não no sentido de depender ruim, mas no sentido de contar com o apoio e com o suporte. É a pessoa que sabe criar essas conexões dentro da organização para fazer acontecer. E o consultor interno, ele tem a vantagem que ele conhece os caminhos internos. Ele sabe quem são os agentes que fazem as ações dentro da empresa, quem são os influenciadores. Ele sabe o jeito de ser, ele conhece a cultura. Então, quando ele cria, quando ele se coloca nessa posição, como eu falei, uma atitude, quando ele se coloca nessa posição de ver as conexões, de enxergar de uma forma sistêmica, ele ganha um poder de fazer acontecer muito dentro da É organização. muito legal isso, né? Vamos lá, Vamos lá. muito. Dica número 2: se prepare para ser um consultor externo. Aprimore sua experiência. Gere valor para o mercado com seu conhecimento. Aqui é legal porque a própria empresa pode, com seus colaboradores, com as pessoas internas, a participar de grupos de networking, participar de negócios externos para preparar as pessoas para o olhar externo. Porque isso traz uma visão de experiência de fora para dentro e que gera esse valor para o mercado de uma outra forma. As pessoas podem começar olhando o que está lá fora para dentro, entender cenários diferentes para poder trazer esse conhecimento, para poder agregar valor diferente ou valores novos para o mercado. Né? As pessoas também podem se preparar para serem consultores externos. Isso é uma outra ideia. Eu posso olhar com aquele conhecimento que eu tenho, como é que eu posso agregar valor para outras empresas. Esse também é um outro olhar, que é uma outra dica. Então, quem está dentro da empresa pode se preparar para olhar para fora e trocar essas experiências, como também pode pensar isso numa transição de carreira, numa mudança da pessoa que tem um conhecimento e que ela pode agregar aquele valor, aquele conhecimento para fora de uma outra forma. Tem muita gente que está buscando esse novo caminho, vamos entender assim. O pós-pandemia, ele fez muitas pessoas se questionarem. E a gente tem um movimento hoje muito forte de transição de carreira. As pessoas estão buscando ter mais satisfação. E falando por mim, eu tenho certeza que o Kleber compartilha, a vida de consultor é extremamente gratificante. Total. É muito gostoso quando você chega num cliente, quando você faz, quando você constrói junto com ele e começa a ver os frutos do que você construiu. É muito bom. E, Vamos. e, e, é um, e, é um, e é uma função necessária em todas as empresas, sejam aqueles trabalhos internos ou sejam os trabalhos externos. Né, assim, a empresa, né? Você trazer informação de fora para dentro ou ajudar a empresa com os recursos que ela tem
esse é um papel de consultor que tem um valor grandioso ao longo do tempo, ao longo da vida das empresas. Perfeito. Dica número 3. O mundo está cheio de especialistas. Oxigene sua visão e traga para o seu cliente, interno ou externo, o sentido das entregas dos processos. Aqui a provocação é o seguinte: hoje, com a mudança constante do mercado, cada hora tem gente conhecendo muito alguma coisa. Você só precisa saber quem é, o que é e se você precisa daquilo. Então, quando você tem uma visão mais ampla, né, uma visão interna e externa, e as coisas começam a fazer sentido, você sabe o que precisa ser feito, mas não necessariamente você sabe como é feito. E aí você vai atrás desses especialistas. O cheio é de volume mesmo. Né? Quando hoje você traz pessoas específicas de máquina, de software, de método, de treinamento, você vai ter pessoas específicas para tudo. É só você buscar. O valor que as pessoas estão colocando no mercado com as suas entregas é infinito. Esse valor não termina. Né? Cada um está buscando essa identificação. O que a gente precisa nesse caso? É realmente entender, tanto internamente quanto externamente, o que é necessário e trazer esses especialistas conectados para o teu processo como um todo para que faça sentido. Né? Diferente de você falar algo que está na moda, vou lá, pego e coloco na minha empresa. Não, você precisa daquilo? Será que aquilo que está na moda, daquele especialista, você precisa seguir? Ou, se você precisa, é daquele jeito? Se você não tiver essa visão de fora para dentro, você não vai conectar o especialista e talvez você use bem um recurso, mas o resultado não vai ser bom. Né? Você precisa daquele especialista, mas o resultado não é bom porque a forma como você introduziu não foi adequada. Dica número 4. Todo especialista precisa de um generalista e vice-versa. Isso aí é o resumo, né, do que a gente falou. Cada vez mais as pessoas olhando para um ponto, ela perde o referencial. Por quê? Porque as coisas mudam. A analogia que a gente fala do mergulho, né, mergulhar de escafandro ou mergulhar de snorkel, é isso. Se você mergulha muito profundo no oceano de escafandro, tudo lá em cima muda. Na hora que você sobe, você já está em outra referência, em outro lugar. Então você precisa ter alguém que olhe de cima e que guia quem está embaixo, e quem está embaixo dá informação e subsídio para quem está em cima. Essa harmonia precisa acontecer. Né? Então essa navegação de cima para baixo e de baixo para cima faz muito sentido. Da mesma forma que o próprio especialista que está lá embaixo, ele pode entender que não faz mais sentido o que ele está fazendo, e aí ele vai precisar de ajuda para alguém conectar outras pessoas, e o generalista vai entender que aquilo que está sendo feito não dá mais o resultado, que você vai precisar ir para outros lugares ou fazer de outras formas e conectar outros especialistas. O comentário que eu quero fazer nessa dica junta a dica 3 com a dica 4, que é exatamente esse ponto. O generalista, ele vai saber onde acionar os especialistas para que o todo seja mais coerente, seja mais consistente, seja mais produtivo. Se você fica com a visão pequenininha e perde as conexões do todo, você começa a bater cabeça lá embaixo e você pode tomar decisões erradas quando você olha muito limitado. É isso aí. Então, a visão do generalista é que aciona os especialistas nos pontos em que você precisa ir profundo. E nos pontos em que você precisa estar raso, tudo bem, porque você precisa estar raso. O generalista bom não é aquele que tem a camadinha de cima, é aquele que tem uma profundidade em tudo, mas ele não compete com o especialista na área de especialidade do especialista, obviamente. É isso aí. Dica número 5. Faça tudo ter nexo e sentido. Acabou, né? Aquilo que não tem sentido e não tem nexo não deve ser perseguido, né? Então, a gente está exatamente trazendo
uma visão de que tudo tem que fazer sentido, tem que ter nexo, e na resolução dos problemas também. E para a gente poder buscar esse sentido e esse nexo, realmente a gente precisa ter cada vez mais as pessoas conectadas, e não necessariamente as mesmas pessoas. Podem ser pessoas externas, podem ser outras pessoas conectadas, porque isso faz com que a gente tenha uma soma, né? O sentido é para todo mundo, né? O nexo tem que fazer sentido para todo mundo. Se você fica muito preso, né, ou a todo momento preso só com o teu jeito, com a tua forma, e aquilo que faz sempre sentido, mas você não tem mudança no resultado, na entrega, então procura outras coisas que fazem sentido. Esteja aberto para você perceber outros sentidos, outros significados, porque aí talvez você vai conseguir mudar muito bem o teu jeito de fazer as coisas, né? E o sentido, ele é muito particular, né, Leia? O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. É muito louco isso, né? Então, a gente precisa entender esse cenário para poder perceber essas limitações. Aí, às vezes a gente vai estar viciado com alguma coisa que a gente sempre fez. E a gente precisa oxigenar, trazer isso de fora para dentro para os sentidos serem diferentes. Perfeito.